Quando a gente fala de direitos da mulher no Brasil, muitos vão lembrar de leis importantes que foram marcos na nossa legislação na tentativa de igualdade entre gêneros. Tem a Lei Carolina Dickmann, a Lei Maria da Penha, mas você sabe como foram as conquistas dos direitos das mulheres ao longo do tempo na nossa Constituição? Na nossa primeira Carta Magna, as únicas referências à mulher falavam apenas da esposa do imperador e das princesas. Outorgada, ou seja, imposta pelo imperador Dom Pedro I, ela durou até a proclamação da República de 1889. Em um dos seus artigos, aquela Constituição dizia até que a mulher poderia governar, desde que fosse por sucessão. Artigo 130. Durante a menoridade do sucessor da coroa, será seu tutor quem seu pai lhe tiver nomeado em testamento. Na falta deste, a imperatriz-mãe, enquanto não tornar a casar. E se engana quem pensa que mudou muita coisa na primeira Constituição do Brasil República. Na Carta de 1891, existe até uma ideia de maior igualdade entre todos, com um parágrafo que existe até hoje. Todos são iguais perante a lei. Esse cenário começou a mudar bastante com a aprovação de um decreto muito importante, o de direito ao voto. Aprovado em 24 de fevereiro de 1932, foi o decreto de número 21.076 que finalmente concedeu o direito de voto sem distinção ao sexo. Artigo 2. É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste Código. Chegando na terceira Constituição do país, a Constituição de 1934 veio depois da Primeira Guerra Mundial e trouxe nos seus dispositivos algumas mudanças favoráveis ao papel da mulher na sociedade. Como a gente já viu, o direito ao voto já estava resolvido e foi confirmado no artigo 108 da Constituição, alterando apenas a idade, de 21 anos para 18. Uma outra conquista foi dizer de forma explícita que não haveria distinção de sexo para acessar a qualquer cargo público no país. Em 1937, o então presidente Getúlio Vargas aprovou uma nova Constituição e com ela vieram mais algumas mudanças. Agora, a mulher gestante se encontrava mais vulnerável em seu trabalho, já que o empregador era obrigado apenas a garantir o salário da mulher e não o seu emprego. Depois da Segunda Guerra Mundial, chegamos na Constituição de 46, que trouxe alguns aspectos importantes sobre a igualdade de gênero no país. Ela retomou a posição do texto de 34 para estabelecer o direito da gestante ao descanso antes e depois do parto, sem qualquer prejuízo ao seu emprego e nem do seu salário. Esse período foi fixado em 6 semanas, antes e 6 semanas depois ao parto, pela CLT. E estava proibida também a diferenciação de salário para o mesmo trabalho por motivo de sexo, idade, nacionalidade ou estado civil. Na Constituição de 1967, a única mudança relevante foi a diferença de idade para a aposentadoria. Bom, finalmente chegamos na nossa Constituição atual, a de 1988, que marca o início da redemocratização do Brasil depois do período de ditadura militar. Marcada pela participação popular, foi nesta Constituição que mulheres entregaram a Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, que compilava as principais reivindicações dos movimentos de mulheres no Brasil. Entregue ao presidente da Assembleia Nacional Constituinte, pela presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, a Jaqueline Pitangui, foi um verdadeiro marco na participação das mulheres no poder público e na luta por direitos. Com esse documento, elas levavam ao parlamento brasileiro a principal conclusão da campanha: Constituinte para valer tem que ter direitos das mulheres. De acordo com o levantamento do próprio Conselho, 80% das reivindicações foram aprovadas. As mulheres conquistaram, na Constituição de 1988, a igualdade jurídica entre homens e mulheres, a ampliação dos direitos civis, sociais e econômicos, a igualdade de direitos e responsabilidades na família, a definição do princípio de não discriminação por sexo e raça, etnia, a proibição de discriminação da mulher no mercado de trabalho e o estabelecimento de direitos no campo da reprodução. Alguns objetivos não foram conquistados, como é o caso do direito ao aborto, que é considerado uma prática legalizada em 63 países e ainda é um tabu no Brasil. O maior destaque na nova Carta Magna foi deixar de forma clara, perante a lei, que homens e mulheres eram, sim, iguais em direitos e obrigações. Em quase 100 anos, esse detalhe fundamental subiu do 72º para o 5º artigo, cláusula pétrea, que não pode ser alterada. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida,
a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição.